Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com aparência de ovelhas, mas por dentro são lobos rapaces. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Portanto, é pelos seus frutos que os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é que entrará no reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos, nosso Senhor Jesus Cristo hoje, por meio da parábola, nos manifesta o cuidado e o zelo que Ele pessoalmente tem da nossa santificação. Mais do que nas nossas mãos, a obra da nossa santificação está nas mãos do Senhor. Ele é o autor e o consumador desta obra, que está completamente fora do nosso alcance, do alcance da nossa natureza depois de Adão. Sozinho, abandonados às nossas forças, às forças das nossas paixões, é impossível que cheguemos àquela plenitude, àquela perfeição da caridade e do amor de Deus, onde chegaram os santos. E os senhores sabem que faz parte, já acompanhando Jesus, na reflexão, na metáfora, na analogia, não se cuida de uma árvore frutífera sem podá-la. Cuidado, porque nós vivemos num ambiente viciado do ponto de vista religioso e não temos nenhuma dificuldade de encarar e aceitar como obra de Deus aquelas ações e aqueles acontecimentos que de algum modo são conformes o nosso gosto, que nos agradam, que nos acalentam, que nos acariciam. Mas que enorme dificuldade temos quando o cuidado de Deus não tem propriamente esse timbre, mas é um cuidado doloroso. É um cuidado que dói. Deus está cuidando, mas por meio de ações que não produzem de modo imediato contentamento ou consolação, mas desolação e dor. Numa outra ocasião, Nosso Senhor fala que toda árvore que dá fruto, o vinhateiro, toda vinha que produz fruto, o vinhateiro a poda, não a preserva, não fica sem tocá-la, mas a poda, faz poda, corta, para que produza mais fruto ainda. E por causa do modernismo reinante, que submete também a revelação divina ao gosto dos homens, ao que os homens gostam, Deus só é Deus se fizer o que gostamos, se tiver a nossa medida, se for a nossa imagem e semelhança.
Todos nós sofremos essa influência. Todos nós, desde pequenos passamos, não é? Fomos influenciados dentro e fora do nosso lar, da nossa casa, dentro e fora da igreja. Fomos influenciados por essa ideia de que Deus cuida quando agrada. Deus tem zelo quando acaricia, quando consola. E no entanto, caríssimos, uma das ações divinas que mostram o zelo e o cuidado que Deus tem pela nossa santificação está, sobretudo e prioritariamente, naquelas podas, naqueles cortes que devem acontecer uma vez que temos em nós ainda, carregamos conosco ainda uma série de realidades, de coisas, sentimentos, ideias, hábitos, vícios, que impedem um passo decidido na direção de Deus, na direção da vontade de Deus. É o que dizíamos, sim, morremos sacramentalmente com Cristo pelo batismo, mas não o suficiente. Aquela morte que já está sacramentalmente consumada e que depois deveria se verificar, que depois deveria se realizar no dia a dia pela nossa conformação com a vontade de Deus, não acontece, porque ainda escutamos, ainda estamos de certo modo reféns daquele homem ou daquela mulher que, sepultados com Cristo, já sepultados com Cristo no batismo, não estão suficientemente mortos, um cadáver que se move. De forma que, para nos tornarmos esta árvore boa, que efetivamente produz bons frutos, porque segundo a palavra de Jesus, não se colhe frutos bons de árvores más. Não se colhe frutos bons de árvores más. Então, para chegarmos a isso, é preciso nos dispor a essas podas que o Senhor vai fazendo e que atingem exatamente, não é? Estas situações onde ali prevalece o nosso gosto, onde o juiz que profere a última sentença é o nosso próprio gosto. Ali se faz segundo o que eu quero, não segundo o que Deus nosso Senhor quer. Cada um de nós é esta vinha que o Senhor cuida com este cuidado e com este zelo. Fomos plantados na fértil terra da Igreja Católica. Não se esqueçam disso. Nós que éramos espinheiros ou vinhas bravas, né? E frutos ácidos, impróprios para o consumo, fomos transportados para o fértil solo da Igreja Católica, pelo batismo. Plantados neste solo fértil da Igreja Católica, solo fecundo, banhados e regados constantemente e permanentemente pelas águas da graça divina, que nos são oferecidas constantemente pela oração da igreja e pelos sacramentos da igreja. Estamos cercados dos cuidados mais amorosos, porque o céu inteiro se inclina sobre nós pela comunhão dos santos. Há um anjo à nossa disposição, guardião do céu, para cuidar da nossa vida e dos acontecimentos que se dão conosco, desde o nascimento até a chegada ao tribunal de Cristo. Estamos cercados, filhos.
cercados dos melhores cuidados e do maior carinho possível. Também nestas ações de Deus contam-se as podas a respeito das quais já vos falei, onde o Senhor... E o que é que se poda numa árvore? O que é inútil. O que parecendo muito útil, indispensável e necessário para nós, ao fim e ao cabo, não tem outra função a não ser atrasar o nosso passo. Atrasar o nosso passo. Depois de tantos anos de igreja, tantos sermões, tantas comunhões, tantas confissões, tantos rosários, tantos retiros, tantas conferências, tantos livros, não somos o que sabemos. Olhem, que escândalo! Não somos o que sabemos. Ah, se eu fosse o que eu sei! Ah, se fôssemos o que sabemos! Porque recebemos de mau grado, com má vontade, estas ações de Deus que vão retirando aquelas coisas que aos olhos dele, aos olhos de sua infinita sabedoria, são inutilidades. Não servem, mas que aos nossos olhos são indispensáveis. E como a ação do Espírito Santo é muito delicada, não é violenta, é delicada, quando o Senhor percebe que estamos opondo, colocando obstáculos, o Espírito para de agir. E por isso a atividade religiosa se intensifica, os anos de igreja se multiplicam e continuamos os mesmos de sempre, ainda conhecidos e reconhecidos pelos nossos hábitos. O hábito cria uma segunda natureza. Ah, ele fala muito, ela come demais, ele é irritado, ela é vaidosa. Não tem condições. Não tem condições. Por isso, meus caros, como é necessário essa disposição de alma em receber de coração grande, ainda que isto atinja a parte inferior da alma, os sentidos, ainda que isso de algum modo desagrade a parte baixa ou inferior das almas, a sensibilidade, não impedir por isso que Deus cumpra a obra que ele precisa cumprir. Vocês sabem, até São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila apelam muito para esta figura. A madeira que chegou a se identificar com o fogo, há um momento em que a madeira posta no fogo fica com as mesmas propriedades do fogo. Mantendo o que ela é, torna-se o que não é. Há um momento em que a madeira pode dizer: não sou eu que vivo, é o fogo que vive em mim. Mas isso só depois que o fogo tirou dela tudo que não podia ser transformado em fogo. O fogo não deixa a lenha, a madeira de imediato bonita, mas a enegrece, a faz chiar sua umidade e todos aqueles elementos que não podem ser transformados em fogo, a faz cheirar mal. Mais tarde, depois de purificada, de limpa, ei lá com o brilho, o esplendor, a força e o calor do fogo. E ela pode dizer: não sou eu que vivo, é o fogo que vive em mim. Como nunca nos dispomos à purificação, nunca chegamos ao esplendor da luz, ao esplendor do fogo.
Por isso, meus caros, eu vos convido, já que temos que ser, e podemos ser, já disse aos senhores aqui as razões pelas quais devemos ser as melhores árvores, as melhores vinhas, e que produzem para o Senhor o melhor fruto. Isso não se processará, isso não se consumará, a não ser que nós tenhamos uma disposição confiante, de alma, de vontade, como a Virgem teve, de dizer ao Senhor: faça-se em mim segundo tua palavra. Faz, Senhor, corta, quanto precisar, onde precisar. Porque enquanto insistirmos em nos comportar diante das ações de Deus como crianças mimadas, que exultam quando as coisas são convenientes e favoráveis, mas se deprimem e se fecham quando algo lhes contraria o gosto, é certo que vamos atrasar muitíssimo esse caminho que é o caminho de perfeição. Que perfeição? A da caridade, a perfeição do amor de Deus, onde Deus é amado por aquilo que Ele é, não importa mais o que aconteça. Será preciso da nossa parte uma boa dose de humildade, queridos, para aceitarmos o juízo de Deus, porque pode ser que aquilo que você considera tão importante e indispensável, no juízo divino, o juízo divino pode considerar uma completa inutilidade. Quem vai dizer isso, Padre? Os fatos. O tempo e os fatos que se sucedem nele. Não brigue com Deus. Não recalcitre com Deus. Peça ao Senhor a docilidade das almas simples, que sabem que estão nas mãos de um Pai, que é Pai quando também corta fora o dedo gangrenado de um filho. Não seria bom pai se deixasse o dedo gangrenado. Nunca um pai seria tão bom pai, mostraria a sua virtude paterna como numa condição extrema dessas. Uma condição na Idade Média, né? Como já disse em outras ocasiões, a famosa história de um juiz que amava muito uma filha, que por causa de um acidente, teve a perna gangrenada. O pai não era médico, era juiz, e não havia médicos, nem recursos de medicina como os temos atualmente. E o que ele fez? Pegou um serrote e serrou a perna da filha. Cerrou a perna da filha. E ele fez isso porque amava ou porque desprezava a filha? O que pensam? Às vezes o amor toma essas formas extremas e dolorosas, que salvam. Eu lamento que o nosso excessivo sentimentalismo e romantismo não nos permitam entender esse tipo de obra divina tão necessária e que fez os grandes santos. Qual santo? Olha aqui. Qual santo foi tratado a pão de ló e a chá de flor de laranjeira? Qual? Foram esmagados, humilhados,
Nós não. Nós queremos um caminho de santidade estéril, desnatado, fácil. Por isso, quanto mais falamos em santidade, quanto mais a meditamos, quanto mais a anunciamos, menos santos ficamos, porque não queremos pagar o preço. E o preço é o da rendição da vontade. Esse é o preço. Por isso, meu caro, e aqui terminamos, veja bem, tenha como as provações, as que você passou, aquelas pelas quais você está passando, e outras que virão adiante, porque como diz a imitação de Cristo, é impossível estar aqui sem provações. No degradado exílio, não é? No degredo dos filhos de Eva, aqui no vale das lágrimas, quem está sem provas? Quem está sem provações? Eu não conheço nenhum homem. Entendamos, pois, meus queridos, que por meio das diversas provações, faz o Senhor de todas as obras, em ordem à perfeição da caridade, em ordem da nossa santificação, uma das mais necessárias, que é tirar, subtrair de nossa vida, de nosso caráter, de nossa alma, o que não tem mais utilidade nenhuma, ainda que aos nossos olhos cegos, míopes, pareçam coisas indispensáveis, sem as quais não se poderá viver, como sussurra a nossa vaidade. Porque nem todo o que me diz Senhor, 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 entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. E às vezes, caríssimo, a vontade de Deus, ali onde você enxerga que você deve, que ali há um ganho, Deus está enxergando um prejuízo. Certas coisas que você interpreta como uma graça, muito provavelmente a mente de Deus a respeito daquilo, a consideração de Deus será de uma desgraça. Mas, só a título de exemplo, nós não entendemos uma coisa, por exemplo, bastante simples, do ponto de vista das nossas relações humanas e sociais. Olha aqui, não foi uma graça enorme, uma graça grande, quando uma determinada pessoa entrou na nossa vida? Foi uma graça grande. E não foi uma graça maior ainda quando esta pessoa saiu da nossa vida? Foi uma graça grande quando ela entrou, mas uma maior ainda quando ela o quê? Saiu. Não, por favor, por isso não se assustem. Em algumas ocasiões, você vai levantar a sua mão na direção da divina providência, pedindo alguma coisa a Deus. E a resposta será assim. Ele vai estender a mão dele vazia. Serão duas mãos, uma na direção da outra. A tua, que pede algo, e a dele também. Ou seja, ele não apenas não dará o que você pede, como vai pedir algo que você quer. Como pediu a Virgem Maria. A nossa salvação também foi fruto dessa disposição da Virgem
em devolver a Deus o seu filho. É certo que ela devia estar orando: ó Deus, salva o meu filho. Tira o meu filho dessa cruz. Deus não apenas não atendeu este pedido, como pediu o filho para ele de volta. E ela o quê? Essa disposição de Jesus Cristo de tudo devolver e entregar ao Pai, e de sua mãe, seguindo o Senhor, essa disposição de vontade de aceitar não receber o que aparentemente é necessário, como devolver aquilo que parece imprescindível, isso nos salvou. Isso nos salvou. Então, queridos, esta disposição, isso que o padre está dizendo, se encaixa num dos 7 pedidos do Pai Nosso. O terceiro pedido dos 7, no qual dizemos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Fiat voluntas tua, faça-se a tua vontade. É só isso. Do que o senhor está falando, padre? Disso. Das consequências desse pedido, que diversas vezes repetimos a Deus sem o grau de consciência necessária, que é, ao fim e ao cabo, o que nos fará árvores frutíferas, uma vez que estamos plantados no bom solo da Igreja Católica e regados pelas melhores águas da graça divina. Não temos desculpa. Se você quer descobrir qual é o motivo da sua pouca santidade, das suas poucas virtudes, do seu grau exíguo de perfeição cristã, é só procurar na sua vontade. Está lá. Uma vontade pouco mortificada, pouco penitenciada e que não se dispõe a tal. Nunca se dispõe a tal coisa. Recebe de má vontade as podas que Deus tem que fazer para que aquela planta que outrora produziu fruto, produza mais fruto ainda. Muito bem, caríssimos, então, que a Santíssima Virgem, nossa Mãe, que entendeu porque viveu até as últimas consequências o sermão que hoje o fiz. Que a Mãe do Céu, que não ouviu o sermão, mas que o viveu radicalmente, nos ajude, uma vez que, segundo São Luís Maria Grignon Montfort, a sua bendita fé está à disposição dos seus filhos devotos. Aquela fé que fez a Santíssima Virgem firme, não é? Afinal de contas, sofreu muito, mas acreditou mais ainda. Sofreu muito, mas acreditou mais ainda. Que essa fé que está à disposição dos seus devotos filhos, dos seus filhos devotos, nos ajude, enfim, como se diz, a permitir que Deus, como pede o salmista, no Salmo 137, que Deus termine, caríssimos, a obra começada. A obra com que Deus conclua a obra começada, que não atrapalhemos, que não coloquemos obstáculos, impedimentos a essa obra tão necessária, que é a da perfeição, que é chegarmos àquela perfeição da caridade divina,
do amor em Cristo, do amor de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.